Estamos num espaço que é único, estamos no showroom da Sociedade Comercial C. Santos, na Maia Aeroporto, para irmos ao encontro de um dos ainda jovens talentos do motosport português, que infelizmente nos últimos 4 anos não tem estado propriamente muito ativo. Bem-vindos ao Motosport hoje, na V Motores e no Novo Canal, e as boas-vindas para César Machado, o convidado desta edição. Antes de mais, muito obrigado, César, por ter aceito o nosso convite. Nós iremos falar um pouco da sua carreira, mas curiosamente vamos começar um pouco pelo fim. Desde 2019 que não temos muitas notícias do piloto César Machado em termos de competição. Qual a razão para este já longo período de jejum? Antes de mais, boa tarde e obrigado eu pelo convite. A razão é simples. O Covid surgiu, haviam planos para ingressar numa carreira internacional mais a sério, mas com a presença do Covid houveram empresas que acabaram por se cortar. Percebo perfeitamente, percebemos todos, mas isso hipotecou um bocadinho a minha passagem lá para fora, ou a minha internacionalização, e deve-se ao facto de exatamente isso. Não tenho grande interesse em correr cá, embora não diga que não a corridas cá em Portugal. Cada vez mais os campeonatos cá em Portugal estão mais em voga, estão mais interessantes. Mas aquilo que eu ambicionava para a minha carreira era mesmo a internacionalização, que acabou por não acontecer, e as coisas vão ficando assim um bocado em águas de bacalhau. Mas pronto, não digo que não há um regresso. Estou a ambicionar isso, estou à procura de apoios para isso. Não sei se passar por cá ou lá por fora, preferencialmente lá por fora, mas de 2019 até cá é isso que tem acontecido, infelizmente. E pronto. César, você é uma daquelas provas vivas de que não é fácil para um piloto, a não ser que seja milionário, se ingrar em Portugal, seja em competições nacionais, seja em competições internacionais. Não iremos aqui discutir se temos ou não um grande mercado publicitário, somos um país pequeno e obviamente um país também com muito poucas empresas, com realmente um grande músculo em termos de internacionalização, mas essa é uma constatação em que basicamente nada mudou. Num dos desportos mais caros que pode haver para quem o queira praticar, é muito difícil para um piloto que não vá só, ou praticamente de forma exclusiva ao seu bolso, construir uma carreira. É muito difícil. E tocou num ponto fulcral nesse aspecto. Nós somos um país pequeno, mas somos um país pequeno com gente muito grande e com empresas muito grandes, que há possibilidade e existem imensas formas das várias empresas conseguirem apoiar não só desportistas do desporto automóvel, mas desportistas de outras modalidades. Mas somos um bocadinho pequenos mentalmente, e a visão que existe do mercado lá fora não é bem-vinda por muitas empresas, acaba por dificultar qualquer pessoa que queira ingressar neste desporto. Embora eu tenha começado muito pequeno, a gente começa um bocadinho mais graúda, mas é como diz, ou é uma pessoa milionária ou com muito dinheiro e que vai ao próprio bolso para poder proporcionar corridas ou poder fazer corridas, ou então acaba por ser difícil de depender de outras empresas ou de depender de empresas para conseguir algum futuro neste maravilhoso desporto. É um jovem piloto, é um piloto que é fruto deste século XXI. A sua carreira começa com o nascer também deste século, começa no karting e logo com bastante sucesso, já com várias passagens, desde os fórmulas aos GTs, passando pelos clássicos. Nós, antes de voltarmos àquilo que é a atualidade e voltarmos a falar daquilo que possam ser planos futuros e também ter a sua visão sobre aquilo que é atualmente o desporto motorizado português em geral, mas sobretudo a velocidade, que é a sua paixão em particular, pedia-lhe, até porque temos um auditório muito mais vasto do que só fãs da velocidade ou do motosport, que nos fizesse aqui uma resenha geral dessa carreira do jovem César Machado, desde os seus tempos de menino no karting até depois a todas essas idas, e que tornaram um piloto muito eclético em termos de velocidade, já que tem excelentes resultados, seja em monolugares, seja em carros de GT, seja também em carros clássicos. Conte-me um bocadinho a sua história e a história da sua carreira desportiva. Eu comecei muito pequenino nos karts, tinha 7 anos quando fiz o meu primeiro campeonato, e em 2009 fiz várias categorias nos karts, desde os cadetes até fazer 16 anos e fazer a Rotax Max, que era o patamar máximo que podia cá em Portugal. Os 3 últimos anos de karting representei Portugal nas finais mundiais. Em 2009 passo para os automóveis. Comecei no desafio único FP2, nos Fiat Puntos, fiz 3 corridas, fiz metade da época karting, metade da época automóveis. Depois de 2010
PTCC, com Clio, onde fui campeão. 2011, os clássicos, numa máquina, num score, onde também fui campeão nacional. Depois, em 2012, parei. 2013 fiz protótipos. 2014 parei. 2015 fui campeão nos Fórmula 4. Depois de 17 e 18 fiz TCR cá em Portugal, sendo que em 2018 era TCR português, ou TCR Portugal e TCR ibérico. Em 2019, não, 2018, não, eu enganei-me nos anos, foi 16 e 17, depois de 18 é que fui para a Itália, já com a Skywalker Racing Management por trás de mim, com o Tiago Monteiro. Fui para a Itália. Correu bastante bem, gostei muito do campeonato, inclusive ganhei a última corrida que fiz. 2019, o GT4 Sul Europeu, no Gineta, no mundo dos GTs, e este foi o meu progresso, ou a minha evolução até parar, até chegar a 2020 e, como falei há pouco, ter de parar, ser obrigado a parar por falta de apoios. E esta foi a minha carreira. Tive bons resultados em todos os campeonatos onde corri. Não ganhei sempre, como é lógico, com muita pena minha. Estava lá exatamente para isso, não para me divertir, mas para ganhar. Pronto, não aconteceu sempre, aconteceu muitas vezes, felizmente. Mas acho que até aqui, tenho uma carreira, e sou um sortudo por isso, tenho uma carreira sempre dentro daquilo que gosto, daquilo que amo. Espero não ter chegado ao fim. Não, parece-me bem que não, mas é evidente que a pandemia provocou muitos problemas praticamente a todos, sobretudo aos pilotos que não dependiam, eu vou utilizar a mesma expressão vernácula, do seu bolso para correr. Fez aqui uma resenha muito bem feita da sua carreira, de uma forma até bastante modesta, porque são títulos praticamente em todas as modalidades em que participou, dentro da modalidade em si, que é a velocidade, e quando não foi campeão, normalmente era vice-campeão, o que significa que conseguiu ser sempre competitivo. Falou também aqui de um ponto que para mim é essencial e que eu queria que abordasse, até porque ainda é um jovem. Começou no karting, que é uma escola para excelência. Aliás, há quem defenda que os pilotos deveriam começar no karting ou no kart cross, ou se possível fazerem as duas modalidades para assim realmente aprenderem o que é competição e aprenderem o que é competir ao mais alto nível, seja em terra, seja em asfalto, seja em condições de pista mais fechada ou de pista mais aberta. Falou-se também de um ponto que foi, eu diria, histórico em termos de competição automóvel e da velocidade em particular, o desafio único, uma escola incrível de pilotos, e eu pergunto-lhe, não acha que também nos falta um pouco isso? Não falta para outros jovens pilotos que estejam a começar uma proposta na velocidade, eu diria praticamente em todos os esportes motorizados, que fosse também promovida pela própria Federação e que permitisse que os pilotos começassem a competir com custos controlados, com carros controlados, para aprenderem o que é isso de andar num circuito? Acho que tocou exatamente no ponto certo. Custos controlados. Acho que faz falta um campeonato cá em Portugal, ou vários campeonatos, se bem que agora já existe a opção do troféu C1, que acho que já se aproxima um bocadinho disso. O desafio único foi onde comecei. Será a porta de entrada para o mundo automóvel a um custo muito controlado, desde que as coisas sejam bem feitas, que começou por ser e já acabou a não ser tão bem assim. Houveram implementação dos Alfa Romeos, o FEP 3, inicialmente foi FEP 1 com os Unos, depois FEP 2 com os Fiat Puntos, depois Alfas, e os custos já começaram a subir um bocadinho. Se bem que de forma sempre controlada, ou minimamente controlada. Acho que faz falta mais campeonatos desses, porque a nossa realidade não é uma realidade de GTs, muito, muito sinceramente. Embora existam pilotos que o possam fazer, não é o grande foco. Qualquer miúdo que venha dos karting, que os pais ou até alguns familiares ou algumas empresas amigas até consigam suportar algumas corridas, a passagem para os automóveis é muito caro, é muito dispendioso, e muita gente não tem uma opção barata para poder fazer corridas de automóveis, e estou a falar apenas da velocidade porque é, entre aspas, o meu mundo. Os rallies não faço ideia como é que funcionam. Tenho um bocadinho de ideia, se calhar um bocadinho mais caro. É mais caro. Mais caro ainda. Mas há opções. Eu tive um companheiro de equipa que veio do Rallycross, e que na velocidade, aquele que falou de começar pelo kart cross ou pelo karting, e ele fez karting e depois Rallycross e chegou à velocidade e dominava também, era muito forte e muito bom. Tinha uma grande escola. Mas faz falta isso, faz falta a base de começar nos karts e haver uma espécie de uma evolução. A gente, quando entra para a escola, não entra para o quinto nem sexto ano, começa pelo primeiro, começa a aprender.
E acho que isso faz falta. Não há, é um passo intermédio, não há uma opção relativamente barata para que haja a passagem dos karts para os automóveis, e muita gente fica sem a possibilidade de dar progressão à carreira, onde podiam ter muito sucesso, mas ficam limitados exatamente pelo custo das corridas, e é uma pena. Acho que falta exatamente mais do que uma opção, ou mais opções de corridas baratas, mas com pés e cabeça. Mas faz falta no panorama nacional, eu acho, categorias dessas ou corridas dessas, para ser mais, para os cursos serem mais controlados e haverem mais pilotos a poderem dar exatamente esse salto, a passar para os automóveis. César, nós estamos numa fase que eu diria farta em qualidade e quantidade de propostas competitivas na velocidade em Portugal, todas elas com cunho muito internacional. Falaria sobretudo de duas: este renovadíssimo Campeonato de Portugal de Velocidade, que em conjunto com as Iberian Endurance Series está a provocar muita curiosidade sobre o que irá acontecer este ano, até talvez ainda mais do que aconteceu no passado recente, e a promoção da GT3 Cup, a Porsche Sprint Challenge Ibérica, a competição promovida pela P21 Motorsport, o que torna as duas principais competições portuguesas, ironicamente, duas competições ibéricas, mas ao mesmo tempo a terem bastante interesse por parte de muitos pilotos e não apenas pilotos nacionais. Vê com bons olhos esta internacionalização dos campeonatos que tiveram origem, ou que no caso um deles, que tem um cunho de campeonato nacional, e seriam competições que o aliciariam a voltar atrás nessa sua ideia de internacionalização e voltar à competição numa escala mais ibérica? Sem dúvida que sim. Até porque este atual Campeonato Nacional de Velocidade, organizado pelo Diogo Ferrão, provém do último campeonato que eu fiz, que é o GT4 Sul Europeu. Basicamente, isto houve aqui uma junção de forças, a estrutura é a mesma, é tudo igual. Um campeonato deixou de se chamar GT4 South European Series e passou a ser o Campeonato Nacional de Velocidade, e antes disso, o Supercars. Por isso eu vejo com excelentes olhos, como é lógico. Eu não sei se há empresas a verem com esses bons olhos também, para que me permitam fazer parte do percurso. O campeonato Porsche, o troféu Porsche, está em expansão, em clara expansão, tem uma qualidade muito forte, ainda para mais este ano, com mais carros mais potentes, carros melhores, excelentes pilotos, alguns deles, ou grande parte deles, meus rivais há uns tempos atrás, rivais e amigos. Mas adorava sem dúvida fazer parte desse núcleo duro que está a ver neste momento tanto no troféu Porsche como nos Supercars, no Nacional. Estamos a meio da época, por isso pressuponho que não seja em 2023 que tenhamos o César Machado pelo menos a tempo inteiro de regresso às pistas, mas vamos fazer aqui um exercício, não direi de futurologia, mas de previsão do que é que poderia acontecer. O que é que seria para si uma boa época de 2024? Pergunto-lhe se está a trabalhar nela e que planos, se é que nos pode divulgar, é que teria para voltar em força e em cheio à competição. Planos há sempre. Difícil é colocá-los em prática, em andamento. Plano A é fazer corridas lá fora. Fazer um campeonato internacional de GTs. Não digo um GT World Challenge, porque isso é caríssimo, mas há opções mais baratas. Ou um campeonato nacional fora de Portugal. Como plano B, talvez o troféu Porsche. E igualmente plano B, o Nacional de Velocidade. Tenho uma excelente relação com o Diogo Ferrão, com o organizador do Nacional. Com o José Morroy nós fomos rivais no meu primeiro ano e único ano no PTCC, embora em categorias diferentes, mas conheço daí, não tenho uma grande relação com ele, mas tudo resta pelo mesmo. E estes planos são possíveis arranjando apoios e conseguindo integrar alguma equipa para fazer determinado campeonato. Enquanto não conseguir arranjar apoios, que não tem sido muito fácil, para ser sincero, tenho que ficar neste momento parado. Não digo que este ano ainda não faça uma outra corrida, há essa perspectiva, vamos ver como corre. César, mesmo para terminar, até pela sua ligação profissional agora à Mercedes, veria com bons olhos que esse regresso fosse num GT4 preparado pela AMG? Adorava. Já houveram conversas entre mim e o Tiago Monteiro e algumas equipas para isso acontecer, não
não este ano, mas no ano que fiz o GT4 Sul Europeu, e não via grandes entraves em fazer o campeonato com uma máquina que represente no meu dia-a-dia de trabalho. Se pudesse aliar a parte do trabalho com a parte das corridas, é ouro sobre azul. Vamos ficar por aqui a torcer para que o César Machado volte rapidamente às pistas. César, bem-aja por ter aceito o convite da V Motores e da Nova Canal para estar no Motosport hoje. E é assim, é um pouco a crueldade, não apenas da pandemia, mas daquilo que é um mercado demasiado atrofiado no que concerne aos apoios aos atletas em gerais e aos desportistas do desporto motorizado em particular. César Machado, um talento extraordinário que começou a despontar no início deste século XXI, com uma passagem pelo karting, toda ela bem sucedida. Depois o salto para os automóveis e o sucesso aí teve continuidade, fosse nos clássicos, nos fórmulas ou nos GTs, onde competiu, foi sempre a ganhar, tendo conseguido por várias vezes. Está parado desde 2019, com planos para voltar em 2024, quiçá ainda a fazer uma perninha algumas provas em 2023, e eu não fosse ele um homem hoje ligado à Mercedes, também quiçá com um dos carros da marca germânica, um dos imponentes GTs, seria de certeza uma notícia muito, muito interessante para todos e todas os e as aficionadas do desporto motorizado. É o fecho desta edição, feita neste local magnífico. Nosso agradecimento à Sociedade Comercial C. Santos por nos ter recebido no seu luxuoso showroom aqui em plena Maia Aeroporto. Nós voltaremos para o próximo episódio. Deixamos um abraço a todo o auditório. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.